Então, te convido para ficar por aqui para conversar sobre esse assunto. A gente vai falar do câncer de pele, que é o mais frequente no Brasil, representa aí 30% de todos os tumores malignos no país, mas muita gente ainda não se preocupa e corre riscos. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o médico Arthur Malziner, não sei se é assim que fala o seu sobrenome, é oncologista, consultor científico da Clinonco. Muito bem-vindo, doutor, um bom dia. Muito obrigado, Cláudia, é um prazer estar com vocês. Doutor, eu gostaria que o senhor começasse falando aí sobre o panorama do câncer de pele no Brasil. O câncer de pele é uma doença extraordinariamente frequente. Como você muito bem disse, em torno de 30% dos tumores, de um modo geral, são tumores de pele. O que acabou acontecendo é que, deste número muito grande de tumores de pele, aqueles que realmente produzem impacto sobre a possibilidade de sobrevida, isto é, sobre a malignidade, praticamente mais ou menos 10 mil casos por ano de melanoma. O melanoma é uma doença potencialmente letal. Os tumores de pele, em geral, eles são curáveis quando precocemente detectados e deixaram de fazer parte daquele medo que as pessoas, em geral, desenvolvem de câncer. Mas ele é muito frequente, ele pode ser, se diagnosticado tardiamente, ele pode ceifar a vida de pessoas e deve ser sempre lembrado que deve ser evitado por todos. Sim, doutor Arthur, quais são os principais tipos de câncer de pele e as características deles? Os principais cânceres de pele, os mais frequentes, são os carcinomas, isto é, os tumores que provêm da linhagem da própria pele. São os carcinomas basocelulares, os carcinomas espinocelulares. Eles representam quase 200 mil casos por ano, sendo que o carcinoma basocelular ele é mais frequente. Ambos têm praticamente total relação com a exposição à irradiação ultravioleta, cuja fonte mais frequente é o Sol. Então, o Sol produz, nas regiões expostas a ele, esse tipo de carcinoma. Um tipo menos frequente, porém mais grave, é o melanoma. O melanoma é um tumor que frequentemente é associado a pintas mais escuras, e ele deve ser diagnosticado precocemente, porque a precocidade leva à cura. O avançado da doença leva frequentemente à evolução para metástases e, possivelmente, a um final não tão feliz. Doutor Arthur, Desculpa, pode concluir. Não, existem ainda outros dois ou mais tipos de tumor de pele, linfomas, tumor de Kaposi, tumor de células de Merkel, mas são subtipos mais raros e são vistos basicamente pelos especialistas. Doutor Arthur, a Paula Nobre, que faz a previsão do tempo aqui, também tem uma pergunta para fazer para o senhor. Doutor, tudo bem? Um ótimo dia a você. Obrigado por estar aqui com a gente. Paula, para você também. Perfeito. Queria saber o seguinte, aproveitando esse gancho sobre o sol que você falou, sobre a exposição ao sol, queria saber quais são os horários em que essa exposição se torna mais agressiva ao corpo humano, à pele mesmo. A gente tem reforçado bastante sobre a chegada da primavera, sobre o aumento de temperaturas aqui no Brasil. Logo chegaremos no verão, onde as temperaturas acabam sendo ainda maiores, depois de uma pandemia, especialmente que muitas pessoas tiveram a falta da vitamina D. Eu mesmo tive que fazer reposição de vitamina D depois de ter ficado muito mais tempo ali enclausurada dentro de casa. Muitas pessoas agora querem abusar do sol, especialmente nessa época de tempo mais firme, sol, né, que deve se aproximar ao longo do tempo. Qual que são as recomendações em relação ao horário para a exposição do sol? A gente ouve muito falar depois das 5 da tarde, depois das 4, mais de manhã. Como que funciona essa questão de horário para essa exposição, doutor? Paula, a exposição ela é nociva praticamente enquanto existe a luz do dia, ela é nociva, mas ela, devido à incidência da luz na região,
ela é mais ativa, ou a radiação ultravioleta ela é mais presente entre as 10 da manhã e as 4 da tarde, de um modo geral. Mas num país quente como o nosso, a gente pode até ser mais rigoroso do que isso. E lembrando que não existe nuvens capazes de nos esconder da irradiação ultravioleta, ou seja, não é porque o dia está chovendo, não é porque o dia está nublado que não existe radiação ultravioleta. Ela é de 40% a 60% da irradiação normal daquele dia. Então, nós não conseguimos nos esconder debaixo de nuvens, infelizmente. Então, assim, no horário... se você se lembra qual o horário que a gente recomenda que as mães levem seus filhos para passear de carrinho, esse é o horário certo para eventualmente ter algum grau de exposição à radiação ultravioleta. Ela é menos nociva às 8 da manhã e às 5 da tarde. 10h59 agora aqui na PAN. Agora, doutor Arthur, o que se fala também, essa exposição pode ser prejudicial, mas para absorver a vitamina D, o que se fala é que é necessário ficar no sol do meio-dia às 3 da tarde, que é justamente o horário que alguns dermatologistas dizem que é mais prejudicial. Isso é real? É importante ficar um curto período, mas nesse horário? Evidentemente, existe uma relação entre a irradiação ultravioleta e a conversão da provitamina D em vitamina D no nosso corpo. Isso é um fato. Pequenas exposições podem ser usadas no período que nós chamamos de período de maior perigo para exposição da pele, mas, de um modo geral, preferir sempre os horários em que a exposição é menos nociva. Isto é, bem cedinho e bem à tarde. Existe alguma pessoa que tem mais propensão a ter câncer de pele, dependendo do tipo, quando é mais clara, ou as pessoas da região sul, por exemplo, que tem essa origem mais europeia, talvez tenham uma pele mais sensível? Sim, todos estão sob risco de desenvolver câncer de pele, independente das características de pele, mas elas são mais frequentes em pessoas com tez clara, com menor proteção da melanina, e, portanto, pessoas que têm olhos claros, tez muito clara, são as pessoas com maior propensão. Lastimavelmente, todos os grupos, como eu já disse, estão sob risco, seja de afrodescendentes, asiáticos e pessoas morenas. Paula tem mais uma pergunta agora, doutor Arthur. Perfeito, doutor. Falando sobre proteção em relação ao protetor solar mesmo, propriamente dito, a gente não precisa falar sobre marcas, obviamente, mas qual fator seria mais utilizado, mais útil aí para o pessoal conseguir aproveitar o sol durante a tarde, neste período de verão que a gente tem falado tanto? Qual seria o fator mais adequado e também alguma proteção solar com alguma substância que não seria recomendada, que, ao seu ver, não seria tão útil ali para a pele humana, que não seria tão bom para ser passado ali na pele mesmo? De um modo geral, Paula, o que nós sabemos é que a proteção conferida pelos protetores solares é muito importante. Nós sempre recomendamos que os pacientes, que as pessoas usem um fator de proteção superior a 15 de fator, e lembrar que aplicar uma vez, ela pode não ser suficiente. Lembrar que depois de 2 horas a exposição, a proteção fica menor, não é? Quer dizer, ela tem uma capacidade de durar algumas horas depois do que automaticamente existe novamente uma sensibilização pela irradiação ultravioleta. Lembrar que se a pessoa vai tomar banho de piscina ou do mar, ela tem que reaplicar tão logo termine o banho de mar. Lembrar que isso deve ser feito a qualquer tipo de exposição, não apenas na praia, não apenas na piscina, mas
qualquer momento em que se expõe à irradiação ultravioleta, a gente está sob risco. Por exemplo, se você dirige até o supermercado e ali você sai do carro, você já está recebendo irradiação ultravioleta até chegar ao supermercado. Então, lembrar que essas pequenas exposições são também importantes. E, portanto, algum grau de proteção é necessário. Quando os pacientes oncológicos, por exemplo, recebem medicações que hipersensibilizam a pele à irradiação ultravioleta, nós recomendamos um fator de proteção até maior, de 30 ou 50. Muitas vezes a gente recomenda para esses pacientes, mas de um modo geral é razoável que se use um fator de 15 ou mais. Doutor Arthur, apesar de ser recomendado aí pela OMS e pela maioria dos médicos dermatologistas, em sua unanimidade praticamente, muitas pessoas ainda questionam o uso do protetor solar. Dizem que o próprio protetor pode causar algumas doenças, inclusive o câncer. Isso é possível? Eu desconheço a propensão de provocar doenças severas, porém, claro, casos de alergia existem, isso é algo individual e não podemos antecipar se a pessoa jamais foi submetida a usar o protetor solar. Com certeza, com toda certeza, o número de casos que ele protege de câncer é infinitamente superior aos riscos que ele provoca. Então, quando a gente faz um quociente de benefício versus efeitos colaterais, o benefício é muito maior. Então, acho que não há dúvida que nós devemos recomendar o uso de protetor solar. Muito bem, a gente conversou com o médico Arthur Malziner, que é oncologista e consultor científico da Clinonco. Muito obrigada, doutor Arthur, pelas suas explicações. Obrigada, Paula, também por participar da entrevista. Obrigada a vocês. Um bom dia e até mais. Muito obrigado, Paula. Muito obrigado, Cláudia. Estou sempre às ordens. Muito obrigado.